A paz do Senhor, irmãos. Neste vídeo vamos ler a quinta catequese proferida na audiência geral pelo Papa João Paulo II, sobre a sacralidade do matrimônio e da família, em que medita sobre a solidão do homem diante de Deus, proveniente da autoconsciência da sua humanidade e o conhecimento do mundo e de todas as criaturas visíveis, a que o próprio homem deu nomes. Essa consciência da peculiaridade do seu ser acaba revelando a sua solidão. Essa mensagem vai fortalecer a sua esperança na família, como projeto amoroso de Deus. Dê o seu like e compartilhe com todos aqueles que necessitam desta palavra de fé. Assim você estará contribuindo com a evangelização. Uma boa leitura. Catequese proferida pelo Papa João Paulo II. Quarta-feira, 10 de outubro de 1979. O significado da solidão original do homem. Na última reflexão do presente ciclo, chegamos a uma conclusão introdutória, tirada das palavras do livro do Gênesis, sobre a criação do homem como macho e fêmea. A estas palavras, ou seja ao princípio, referiu-se o Senhor Jesus na sua conversa sobre a indissolubilidade do matrimônio, conforme Mateus 19, de 3 a 9, Marcos 10, 1, 12. Mas a conclusão, a que chegamos, não termina ainda a série das nossas análises. Devemos, de fato, reler a narração do primeiro e do segundo capítulo do livro do Gênesis num contexto mais largo, que nos permitirá estabelecer uma série de significados do texto antigo, a que se referiu Cristo. Hoje refletiremos, portanto, sobre o significado da solidão original do homem. O ponto de partida para esta reflexão vem-nos diretamente das seguintes palavras do livro do Gênesis: não é conveniente que o homem macho esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Deus Javé que pronuncia estas palavras fazem parte da segunda narrativa da criação do homem e provém, portanto, da tradição javista. Como já recordamos precedentemente, é significativo que no texto javista, a narrativa da criação do homem macho seja um trecho completo, que precede a narrativa da criação da primeira mulher. Além disso, significativo que o primeiro homem, Adão, criado do pó da terra, só depois da criação da primeira mulher seja definido como macho, Is. Assim, portanto, quando Deus Javé pronuncia as palavras a respeito da solidão, refere-as à solidão do homem enquanto tal, e não só a do macho. Conforme Gênesis 2, versículos 18, 7, 21 e 22. É difícil, porém, só com base neste fato, chegar muito longe tirando conclusões. Apesar disso, o contexto completo daquela solidão de que fala o Gênesis 2, 18, pode convencer-nos que se trata aqui da solidão do homem, macho e fêmea, e não apenas da solidão do homem macho, causada pela falta da mulher. Parece, por conseguinte, com base no contexto inteiro, que esta solidão tem dois significados, um que deriva da própria criatura do homem, isto é, da sua humanidade, o que é evidente na narrativa de Gênesis 2, e o outro que deriva da relação macho-fêmea, o que é evidente em certo modo, com base no primeiro significado. A análise particularizada da descrição parece confirmá-lo. O problema da solidão manifesta-se unicamente no contexto da segunda narrativa da criação do homem. A primeira não conhece este problema. Nesta aparece o homem criado num só ato como macho e fêmea. Deus criou o homem à sua imagem e criou-os homem e mulher. Gênesis 1, 27. A segunda narrativa que, segundo já mencionamos, fala primeiro da criação do homem, só depois, da criação da mulher da costela do macho, concentra a nossa atenção em um homem estar só. Isto apresenta-se como problema antropológico fundamental, anterior em certo sentido, ao problema apresentado pelo fato de tal homem ser macho e fêmea. Este problema é anterior não tanto no sentido cronológico quanto no sentido existencial, é anterior por sua natureza. Tal se revelará também o problema da solidão do homem do ponto de vista da teologia do corpo, se conseguirmos fazer uma análise profunda da segunda narrativa da criação em Gênesis 2. A afirmação de Deus Javé, não é conveniente que o homem esteja só, aparece, não só no contexto imediato da decisão de criar a mulher, vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele, mas também no contexto mais amplo de motivos e circunstâncias, que explicam mais profundamente o sentido da solidão original do homem. O texto javista liga primeiramente a criação do homem com a necessidade de cultivar a terra, Gênesis 2, 5, o que, na primeira narrativa, corresponde à vocação de encher e dominar a terra, conforme Gênesis 1, 28. Além disso, a segunda narrativa da criação fala de o homem ser colocado no jardim do Éden, e deste modo introduz-nos no estado da sua felicidade original.
Até este momento o homem é objeto da ação criadora de Deus Javé, que ao mesmo tempo, como legislador estabelece as condições da primeira aliança com o homem. Já com este recurso é sublinhada a subjetividade do homem. Esta encontra nova expressão quando o Senhor Deus, após ter formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, os conduziu até junto do homem, macho, a fim de verificar como ele lhe chamaria. Gênesis 2, 19. Logo, o primitivo significado da solidão original do homem é definido em função de um teste específico, ou de um exame a que o homem é sujeito diante de Deus, e em certo modo também diante de si mesmo. Graças a esse teste, o homem toma consciência da própria superioridade, quer dizer, de não poder colocar-se em igualdade com nenhuma outra espécie de seres vivos sobre a terra. Na verdade, como diz o texto, o homem impôs os nomes para que todos os seres vivos fossem conhecidos pelos nomes que o homem lhes desse. O homem designou com nomes todos os animais domésticos, todas as aves dos céus e todos os animais ferozes. Contudo, termina o autor, o homem, macho, não encontrou para si uma auxiliar adequada. Gênesis 2, 20. Toda esta parte do texto é, sem dúvida, preparatória da narrativa da criação da mulher. Esta parte do texto possui contudo significado próprio e profundo, mesmo independentemente desta criação. É o seguinte: o homem criado encontra-se, desde o primeiro momento da sua existência, diante de Deus quase à busca da própria entidade. A verificação de o homem estar só no meio do mundo visível, e, em especial entre os seres vivos, tem nesta busca significado negativo, na medida em que exprime o que ele não é. Apesar disso, a verificação de não se poder essencialmente identificar com o mundo visível dos outros seres vivos, animalia tem, ao mesmo tempo, aspecto positivo para esta busca primária, embora esta verificação não seja ainda uma definição completa, constitui todavia um dos seus elementos. Se aceitamos a tradição aristotélica, na lógica e na antropologia, seria necessário definir este elemento como gênero próximo, genus proximum. O texto javista consente-nos todavia descobrir ainda novos elementos naquele admirável trecho, em que o homem se encontra só, diante de Deus, sobretudo para exprimir, através de uma autodefinição, a própria autoconsciência, como primitiva e fundamental manifestação de humanidade. O autoconhecimento acompanha o conhecimento do mundo, de todas as criaturas visíveis, de todos os seres vivos a que o homem deu nomes para afirmar em confronto com eles a própria diversidade. Assim, portanto, a consciência revela o homem como ser que possui a faculdade cognoscitiva a respeito do mundo visível. Com este conhecimento que o faz sair, em certo modo, fora do próprio ser, ao mesmo tempo o homem revela-se a si mesmo em toda a peculiaridade de seu ser. Está não apenas essencialmente, mas subjetivamente só. Solidão, de fato, significa também subjetividade do homem, a qual se forma através do autoconhecimento. O homem está só, porque é diferente do mundo visível, do mundo dos seres vivos. Analisando o texto do livro do Gênesis, tornamo-nos em certo sentido, testemunhas do modo como o homem se distingue, diante de Deus Javé, de todo o conjunto dos seres vivos, animalia, como o primeiro ato de autoconhecimento, e de como, por conseguinte, se revela a si mesmo e ao mesmo tempo se afirma no mundo visível como pessoa. Aquele processo delineado de modo tão enérgico em Gênesis 2, de 19 a 20, processo de busca de uma definição de si mesmo, não leva só a indicar, voltando nós à tradição aristotélica, o genus proximum, que no capítulo 2 do Gênesis é expresso com as palavras deu os nomes, a que corresponde específica que é, segundo a definição de Aristóteles, nous, zoon noetikon. Tal processo leva também à primeira delineação do ser humano como pessoa humana, com a própria subjetividade sua característica. Interrompamos aqui a análise do significado da solidão original do homem. Retomá-la-emos daqui a uma semana. Notas. O texto hebraico chama constantemente ao primeiro homem a Ada, ao passo que o termo is, macho, só é usado quando aparece o confronto com a Issa, fêmea. Solitário estava pois o homem, sem referência ao sexo. Na tradução para algumas línguas europeias, é difícil porém exprimir este conceito do Gênesis, porque homem e macho são definidos ordinariamente com um vocábulo único. Aqui encerramos a leitura desta catequese maravilhosa sobre a teologia do corpo. Continuaremos este estudo no próximo vídeo. São João Paulo II, rogai por nós.